Estamos aqui nos encontrando novamente. Professor Tiago, disciplina de Geografia. Espero que tenham tido aí uma excelente semana. E agora vamos iniciar aí a semana 3 do PET, o Plano de Estudo Tutorado, né? Que o Estado encaminhou para a gente estar trabalhando aí com vocês. O assunto que a gente vai continuar falando ainda é sobre urbanização. E aqui a gente tem o eixo temático que a gente vai estar trabalhando, vai abordar principalmente problemas e perspectivas do urbano. Quais são o tema e o tópico? Quais serão os temas e os tópicos aqui, né? Serão dos processos de urbanização contemporâneo e também do espaço urbano. É o que mais vai estar aparecendo aqui durante o conteúdo para a gente. As habilidades que vocês vão estar adquirindo com os conteúdos que a gente vai estar estudando, né? Aqui serão analisar situações que explicam a distribuição, localização e frequência das atividades que evidenciam vida 24 horas. Como assim? Tais como serviços de saúde, deliveries, hipermercados. Então são algumas das habilidades que vocês vão estar aprendendo aqui de acordo com esses conteúdos que a gente vai estar estudando agora. Então, quais são esses conteúdos relacionados? Principalmente metropolização, espaço urbano e a proteção e a prestação de serviços, espaços públicos, áreas de lazer. A interdisciplinaridade do nosso estudo. O trabalho com habilidade favorecerá vocês no desenvolvimento da competência específica da área de ciências urbanas, de acordo com a nossa BNCC aí, né, que pressupõe que o estudante seja capaz de comparar, avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel de agentes. Então vocês têm que ter essa condição de comparar, avaliar a ocupação do espaço, delimitação de fronteiras e vocês serem agentes, né, responsáveis pelas transformações, vamos dizer assim, de acordo com a BNCC. Então, qual que é o nosso tema, o foco de hoje? Metropolização e hierarquia urbana. A nossa aula de hoje tem uma duração de 1h40, que dá ao todo 2 horas aulas. Então, meu caro aluno, cara aluna, nessa semana você vai entender o fenômeno da metropolização e da conurbação. Então são dois conceitos que vocês vão estar aprendendo, ambos relacionados à interação entre cidades de diferentes tamanhos, nas quais se torna difícil identificar onde são os limites desses espaços. Então são essas metrópoles que passaram por processos de conurbações e a gente vai estar aprendendo agora um pouco sobre isso. Fique por dentro desses conceitos. Metropolização, gente. Vamos lá, pessoal. O que seria metropolização? É o processo que ocorre quando há uma concentração do crescimento populacional em algumas cidades. Portanto, essas cidades passam a ser chamadas de metrópoles e se caracterizam pelo recebimento de grandes contingentes de novos habitantes, o que as obriga a desenvolver cada vez mais infraestrutura e serviços para atender esses cidadãos, né? Então, quanto mais aumenta esse contingente, precisa de mais infraestrutura. Com isso, elas passam a se tornar mais importantes e a influenciar outras cidades vizinhas ou, dependendo da escala, o resto do país ou do mundo. Então, dependendo dessa metrópole, ela pode influenciar até o mundo em todo, né? Vamos dizer assim. Esse processo teve início nos países centrais, junto com o processo de urbanização, influenciado pelo desenvolvimento das indústrias, né? Principalmente lá naqueles países que passaram pela Revolução Industrial primeiro, né? Que surgiu principalmente lá na Inglaterra. As metrópoles detentoras dos principais equipamentos, detentoras dos principais equipamentos urbanos
influenciam num determinado país apresentaram por muito tempo ritmo de crescimento populacional superior do que verificado nas médias de pequenas cidades. Então, o que está dizendo aqui para a gente? Que essas metrópoles, né, elas são detetoras dos equipamentos urbanos, né, vamos dizer assim, que em vários países elas estão assim, de certa forma, como a grande força, né, que apresentam essa grande força, com essa presença desses equipamentos, e por muito tempo elas são assim superiores que a média das outras cidades, que tem uma baixa, vamos dizer assim, estrutura desses equipamentos urbanos aqui, né? Então essas cidades pequenas, elas de certa forma estão sempre dependendo dessas metrópoles, né? Que são referências, né? Em grande parte em determinados países, assim, né? O crescimento dessas cidades originou o processo de conurbação, que a gente já comentou aí. O que seria isso? A, jun a junção das áreas de duas ou mais cidades, pois as metrópoles passaram a crescer e a se concentrar fisicamente com outras cidades vizinhas. Então, conurbação seria o seguinte: o crescimento de duas ou mais cidades, né, que começaram a se juntar, e nesse processo onde elas estavam juntas, as suas áreas urbanas, ali se chama conurbação. Alguns exemplos são as metrópoles de Londres, Paris e posteriormente Nova York e Tóquio. Aqui embaixo vamos ter um esquema, ó, que representa o processo de conurbação. Como é antes do processo de conurbação? Aqui temos a área urbana A e aqui temos a área urbana B. E aqui uma área não urbanizada. Depois, com esse crescimento urbano aqui das cidades, né? O que houve? Depois aqui, ó, como é que ficou esse esqueminha? Aqui essa manchinha aqui, onde se tornou essa área C, que a gente chama de conurbação, foi aonde teve juntou o crescimento da área A com o crescimento da área B, e aqui se formou essa área C, aonde teve uma junção da urbanização das duas cidades, né? Das duas áreas urbanizadas. Então, nesse setor aqui, a gente chama de setor de conurbação, né? Onde teve um crescimento junto dessas duas áreas, dessas duas cidades. Com isso, surgiram regiões metropolitanas que são definidas como sendo um conjunto de municípios contíguos, conurbados e integrados a uma cidade principal, a metrópole, com serviços públicos e de infraestrutura comuns. Então a gente tem uma metrópole que, diante de vários processos de conurbação, de integração, se tornou referência para aquelas determinadas áreas que foram se influenciando nessa metrópole aqui, né? Esse mesmo processo, quando ocorre entre duas ou mais metrópoles, provoca a formação de uma outra estrutura urbana chamada de megalópole aqui, gente, ó, que são conurbações de duas ou mais regiões metropolitanas ou de metrópoles. Ou seja, essas megalópoles, elas se tornaram a referência em determinadas regiões porque com o crescimento de duas regiões metropolitanas, né, se tornou a formação de uma megalópole, no caso, né? Então as megalópoles são mais comuns em países desenvolvidos, justamente por eles terem um processo de urbanização mais antigo e por terem mais metrópoles geograficamente mais próximas uma das outras, né? Por conta de uma urbanização mais desenvolvida, mais organizada, a presença de metrópoles geograficamente próximas uma das outras facilitou a formação dessas megalópoles, né? Mais presentes nos países desenvolvidos. Aqui um pouco sobre a rede e hierarquia urbana. A rede urbana
é o conjunto articulado de cidades e grandes centros urbanos que se integram à escala mundial, regional e local por meio de fluxos, serviços, mercadorias e capitais, informações e recursos humanos. Então, o grau de integração de uma dada rede urbana de um país é um indicativo de um nível de desenvolvimento, ou seja, então quanto mais integrado for essa rede urbana, maior é o desenvolvimento de uma determinada área urbana ou de um país. Em regiões economicamente mais dinâmicas, a tendência é uma maior interligação entre as suas diferentes cidades, geralmente mais adensadas e com uma melhor infraestrutura. Então, por outro lado, países considerados subdesenvolvidos apresentam uma integração limitada entre as suas cidades, apresentando uma organização territorial dispersa e pouco coesa. Então, a gente tem essa diferença aqui nos países desenvolvidos, essa melhor infraestrutura, essa dificuldade aqui nos países subdesenvolvidos, né? Então, essa rede de estrutura-se por meio de uma hierarquia, em que as cidades menores costumam ser relativamente dependentes das cidades maiores, né, economicamente desenvolvidas. Então a gente tem essa hierarquia das cidades pequenas sempre necessitando das cidades maiores, aqui mais desenvolvidas. Ou seja, a hierarquia urbana é a influência ou a polarização que cada cidade exerce num determinado espaço. Sendo que, por exemplo, metrópoles são muito mais influentes do que centros regionais, que por sua vez são mais influentes do que cidades e posteriormente vilas, né? Então aqui a gente tem a hierarquia da área urbana. Contudo, é importante entender que com a evolução tecnológica e a melhora dos transportes e nas telecomunicações, a rede urbana melhorou a hierarquia entre as cidades e se tornou muito mais rígida, né? Menos rígida, desculpem aí, no caso aqui, porque, ou seja, com o avanço tecnológico, essa grande dependência, essa grande influência, ela diminuiu um pouco, porque com o avanço dos transportes nas telecomunicações, a gente teve uma aproximação em todos os setores de serviços aí que a gente já vem estudando ao longo do nosso conteúdo, né? Então, reflexões sobre o lazer ainda, né? Na cidade ou no campo, a vida se traduz como especialidade no mundo globalizado. Com isso, atribuem outros significados ao lazer. Um lazer que produz bastante, de maneira que as pessoas consomem o seu cotidiano. Então, as áreas urbanas também nos fortalecem na área do lazer, né? O que quer dizer esse texto aqui, essa parte do texto aqui pra gente? Um aspecto desse lazer é na vida 24 horas para muitas cidades, produzindo tempos desiguais e atividades diferenciadas para aqueles que usufruem o lazer e os que produzem. Então, nas cidades grandes, a gente tem esse lazer, essa cidade chamada de 24 horas, né, onde a gente tem todo tipo de serviço disponível, seja aí a todo tempo, a toda hora do dia, né? Então a gente tem 24 horas de serviços prestados aí a toda a população nessas cidades, nessas grandes cidades aí. Vinculado ao lazer, a sua especialidade e territorialidade estão relacionadas ao turismo e à arte, exposições, eventos, teatro, shows e alguns poucos movimentos populares de ONGs vinculados a projetos educativos. O lazer, nesse caso, abre mercado e um espaço que pode ser convivência de encontro e de contribuição para a construção da identidade cidade de um grupo rural e de um grupo social. Então o lazer é também importante para a gente ter esse nível melhor de convivência entre as pessoas, né, pessoal? Então aqui eu me despeço de vocês, me desculpem as falhas do professor, né? Estamos aí aprimorando essa nova ferramenta que a gente está utilizando agora. Espero que a gente possa evoluir daqui para frente. Espero ter também contribuído para que vocês possam estar realizando a atividade que a gente vai estar comentando no próximo vídeo. Um abraço do professor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.